É inevitável que você faça um planejamento tributário na sua empresa quando você começa a performar mais, ou seja, faz grandes lançamentos, começa a ter ali um faturamento recorrente muito maior, se você trabalhar, por exemplo, com um processo de recorrência dentro dos produtos digitais, ou quando, por exemplo, o seu faturamento ele já extrapola o limite que você teria dentro do Simples Nacional. Quando você começa lá, bem pequenininho, você paga um imposto. Esse imposto ele é progressivo de acordo com o seu faturamento acumulado dos últimos 12 meses. Consequentemente, isso vai aumentando. E aí você vai escalando o seu negócio, você vai consequentemente gastando mais para poder escalar, gasta mais imposto e aí a sua rentabilidade ela fica prejudicada. Então fazer o planejamento ele é essencial. Agora, quando a gente olha para os tipos de empresas possíveis sobre o ponto de vista tributário, nós temos basicamente 3 tipos de empresas, né, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E dentro dessas 3 categorias, nós temos diferentes formas de caracterizar as empresas ou de dividir, segregando ali os faturamentos ou fazendo uma estratégia de produtos entre as plataformas e assim por diante que te permite você ter ali um retorno melhor com a economia tributária. Agora, qual é o cuidado que você precisa ter em relação ao planejamento tributário? Você precisa ter o cuidado de que esse planejamento tributário não venha a ser descaracterizado no futuro. O que nós vemos hoje dentro do mercado digital é uma fragilidade em planejamentos tributários que nós consideramos aqui na Tactus como sendo altamente ineficazes. E cada vez mais eu vejo produtores muito bem orientados, inclusive, que acabam adotando esse tipo de planejamento tributário. E o que pode acontecer no futuro é que, apesar de ser muito bem orientado o produtor sob o ponto de vista da ótica de produtos digitais, estratégias de lançamentos e tudo mais, talvez o desconhecimento na parte tributária possa fazer com que esses infoprodutores entrem em aspectos um tanto quanto perigosos. E isso pode, por exemplo, implicar que lá no futuro o infoprodutor venha a ter sérios problemas com o fisco. Se o fisco descaracterizar um planejamento tributário seu, ele não vai colocar, por exemplo, para você pagar a tributação do que seria devida. Ele vai colocar para você uma multa por conta desse planejamento tributário. Além do fato também de você poder incorrer num processo crime de sonegação fiscal. E também existem outros aspectos relevantes a serem considerados. Por exemplo, se você tem uma empresa, como no caso da Tactus, né? Nós temos uma sede virtual, onde nós temos algumas dezenas de empresas que utilizam essa sede virtual. E se, por exemplo, eu faço um planejamento tributário que pode ser caracterizado como sendo essa sonegação fiscal, eu faço isso em várias empresas e coloco elas dentro da minha própria empresa, da minha sede, usando o meu endereço virtual no caso. Além de eu ter um problema onde, se pegar uma dessas empresas, todas as demais outras empresas elas vão incorrer na mesma situação, e você acha que isso não acontece? A Cefaz, quando ela pega o endereço, ela joga lá, ela pega todas as inscrições estaduais de todos os contribuintes daquele endereço. Consequentemente, a Cefaz ela pode abrir um processo de fiscalização em todas essas empresas. Além disso, eu como responsável, caso seja considerado que existe ali um fator crime nessa situação, eu posso responder criminalmente por considerar ali essas empresas todas, por caracterizar essas empresas todas nessa situação. Então existe um risco para quem é dono do negócio, no caso você, né, que tem o seu infoproduto, que tem a sua empresa, seu CNPJ, existe um risco para o profissional da contabilidade, que está vendendo isso como sendo possibilidade de uma redução tributária eficaz, coerente e legal. Mas será que realmente é legal? Quando você, por exemplo, tem que ter um contingencial para pagar de imposto, caso você tenha alguma descaracterização? Qual é o amparo legal que você tem para fazer um planejamento tributário, por exemplo, que te permite você enquadrar uma empresa que vende cursos online, cuja página de vendas vende cursos online, cujo produto é um curso online, cujo o preço do produto é um curso online, e você vende isso como sendo um e-book. E aí, consequentemente, tendo ali a redução tributária pelo e-book, né, no caso. Será que realmente isso é um planejamento eficaz? Eu quero que você pense
que existem outras maneiras de forma legal para você poder fazer planejamento da sua empresa, que talvez não vai te dar uma redução onde você tem uma tributação de 6%, mas vai te dar uma redução que você pode ter uma tributação um pouco maior do que isso, mas uma tributação que seja segura, né? Ou que você possa, por exemplo, segregar de forma segura o seu produto digital, tendo uma relação adequada entre o que é de fato o infoproduto de curso e o que é de fato o e-book dentro do seu produto como todo, dentro da mescla de produtos que você entrega para o seu cliente, por exemplo, onde você, por exemplo, segregaria a emissão das notas fiscais de forma segura. Agora, quando você faz pura e simplesmente uma reclassificação do seu produto, e aí você abre uma inscrição estadual, e aí você para de pagar, por exemplo, o ISS ali para a prefeitura. Você consegue entender que você está abrindo frentes diferentes de terem problemas em relação à fiscalização? A Cefaz, por exemplo, pode chegar lá e falar que você sequer pode ter uma inscrição estadual por essa atividade. Quer seja pela quantidade de empresas do mesmo endereço, quer seja por você de fato não exercer a atividade adequada, e mesmo que ela fosse, por exemplo, talvez se atuar, ela não poderia, por exemplo, cobrar um imposto, sendo que, no caso, se fosse um produto de curso, não teria também incidência de ICMS, mas ela poderia te caracterizar de alguma forma numa situação de crime. Só que não se esqueça que o estado de São Paulo, por exemplo, ou os outros estados, eles também recebem a parcela que cabe sobre os recolhimentos que são feitos dos impostos federais. E o que impede, por exemplo, de existir uma representação ou até mesmo existir um aspecto aí vindo até do Ministério Público, por exemplo, em relação a uma situação aí de nítida sonegação e, consequentemente, isso gerar um problema de ordem federal e também de ordem municipal. Ou o que impede, por exemplo, a prefeitura de bater na porta da sua empresa e querer entender por que a sua empresa não paga ISS. Por que a sua empresa, por exemplo, antes pagava X ISS e agora não paga nada mais. O que aconteceu? Qual foi a mudança de cenário? Que tipo de produto você realmente vende? Então você precisa entender qual é a segurança que existe dentro da sua postura como planejador no seu negócio digital. Entender claramente qual é o tipo de categorização que você vai fazer do seu produto, que tipo de segurança existe nessa categorização, para que você realmente possa ter algo que seja efetivamente condizente. Na nossa parte aqui da Tactus, nós temos uma visão muito clara sobre os efeitos disso em relação ao mercado de produtos digitais e o risco que muitos infoprodutores estão correndo e o nosso critério de proteger, acima de tudo, os nossos clientes. Porque seria muito desagradável, por exemplo, se em determinado momento houvesse ali uma situação onde os nossos clientes eles incorressem em crime por conta de um planejamento indicado pela Tactus. Então nós vamos continuar sempre analisando as possibilidades dentro da área tributária, fazendo planejamentos que sejam condizentes com uma realidade tributária e que possam proporcionar uma carga tributária menor, porém uma carga tributária segura em relação aos seus produtos. Para você que está adotando uma categorização muito mais agressiva, para você que está fazendo um planejamento tributário muito mais agressivo, comece a se questionar, e se você tiver um problema futuro? Tudo aquilo que você construiu, a sua marca, imagine, por exemplo, se você tivesse ali o seu nome envolvido com um problema crime, será que isso não traria algum tipo de problema em relação à visão das pessoas com relação ao seu produto, com relação à sua credibilidade, à sua autoridade e tudo mais? E você que é muito pequeno, que talvez não tenha condições, por exemplo, de lidar com um passivo tributário, com um litígio tributário e não sabe, por exemplo, quanto custa ali um aspecto tributário com uma assessoria advocatícia, nesse aspecto tributário, será que realmente vale a pena você economizar alguns percentuais hoje, mas lá na frente você ter um sério problema para você ficar se defendendo, que pode durar anos e anos e, de repente, a dívida ela vai te desfavorecer. Então, esses questionamentos devem ser levados em consideração. Não dá para a gente encarar as coisas de forma leviana, não dá para a gente simplesmente olhar para os aspectos tributários e imaginar que as coisas são muito mais simples do que parece, porque o nosso país, ele é um dos países mais complexos sob o ponto de vista tributário que existe.
ter uma assessoria que possa te apoiar, que possa te ajudar, que possa te proteger, que possa te dar uma visão clara, sem mostrar ali um aspecto glamouroso, né, que existe em relação à redução tributária, é um fator que é muito mais condizente com uma realidade futura que a gente vê dentro dos mercados digitais. A Receita Federal está olhando de perto para esses mercados, uma vez que, por tudo que mudou em relação ao nosso país, a aceleração digital, o volume de pessoas utilizando plataformas digitais, a Receita Federal está olhando de perto para esses mercados e, consequentemente, criando mecanismos de conseguir validar o que está acontecendo, a forma como as coisas estão sendo tributadas nesses mercados. Então, muita atenção em relação a tudo isso é o que eu deixo para você como mensagem final aqui desse vídeo. Do mais, o que eu posso dizer para você é o seguinte: conte sempre com a Tactus para poder proteger o seu negócio digital. Alguma dúvida? Entre em contato conosco, vai ser um prazer poder te ajudar. E até um próximo